Imagina essa cena comigo. Você acorda cedo, veste sua roupa de treino e sai para mais um dia. A planilha está no relógio. Você sabe quantos quilômetros precisa fazer para cumprir o treino, porque acredita que é isso que vai te deixar mais forte. No começo, tudo bem, você sente aquele prazer de estar em movimento, mas conforme os treinos passam, o volume aumenta, alguma coisa começa a incomodar. Aquela dorzinha no joelho que você ignora, a lombar que aperta depois de um pedal mais longo, aquela perna pesada que insiste em aparecer no final da corrida. Aí você pensa, tudo bem, faz parte, é normal. Afinal, todo atleta de endurance já ouviu isso. Dor faz parte do jogo. Só que aos poucos, essa dor começa a roubar a sua evolução. Você diminui a intensidade, fica com medo de forçar, em algum momento precisa parar. Aí a frustração bate. Você se dedica tanto, treina, acorda cedo, faz dieta, se esforça e mesmo assim parece que o seu corpo não responde. O mais comum, você tenta a solução óbvia, aumentar o volume, treinar mais, correr mais, pedalar mais. Ou vai para academia, faz uma musculação achando que isso vai resolver. E o que acontece? Mais dor, mais estagnação e mais frustração. Você já se perguntou por quê? Mesmo treinando todos os dias, seu corpo parece não acompanhar a sua dedicação? Por que aquela dorzinha que você tanto ignora volta sempre no pior momento? E pior, por que mesmo com tanto esforço você sente que está estagnado? Eu sei, isso pode soar pesado, mas 3 em cada 5 atletas de endurance passam exatamente por esse ciclo todos os dias. Treinam, sentem dor, precisam parar, voltam mais fracos e tudo recomeça. É o ciclo cruel que parece inevitável. E o pior, muitos acreditam que isso é normal, que dor faz parte do jogo, que é assim mesmo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Quantas vezes já precisou reduzir o ritmo porque você sentiu medo de forçar demais e se machucar? Quantas vezes você começou a evoluir nos treinos e foi obrigado a parar por causa de uma lesão? E quantas vezes você tentou resolver o problema aumentando o volume, treinando mais horas, acreditando que isso seria a solução? E quando não funcionou, você tentou a academia, a musculação. Só que, no fim, o resultado sempre foi o mesmo: dor, estagnação e frustração. Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você está no lugar certo. Que eu vou te mostrar o verdadeiro motivo por trás de tudo isso e como sair desse ciclo de uma vez por todas. Deixa eu esclarecer uma coisa importante. A culpa não é sua. Não é porque você treina pouco, nem porque você não tem disciplina. A raiz desse problema está em algo que quase ninguém fala. Seu corpo não está preparado para sustentar pancadas e o desgaste do endurance. Não importa se você é iniciante, amador, avançado ou até um profissional. Você pode correr quilômetros, pode pedalar por horas, pode fazer treinos de tiro e subida a semana toda. Mas se o seu corpo não estiver em equilíbrio, com mobilidade, estabilidade e força aplicada ao seu esporte, o resultado vai ser sempre o mesmo: dor, pausa e frustração. E sabe qual é a consequência disso? Estagnação. Você melhora um pouco, mas logo trava. Desmotivação. Porque nada é mais frustrante do que se dedicar e não ver evolução. Risco crescente. Cada treino mal preparado é um passo a mais perto de uma lesão séria. E essa é a verdade dura que quase ninguém tem coragem de te falar. Então, continua aqui comigo pelos próximos minutos, porque eu vou te mostrar qual é o verdadeiro responsável por esse ciclo de dores, estagnação e frustração que está impedindo você de evoluir nos treinos. E como você pode quebrar esse ciclo de uma vez por todas,
construindo um corpo preparado para o endurance, capaz de correr, pedalar e competir sem dor e com muito mais performance em poucas semanas. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Thomas, sou formado em Educação Física, especialista em treinamento de força funcional e performance esportiva. Nos últimos anos, além de atuar como treinador, eu venho me dedicando a estudar, testar e aplicar metodologias que realmente funcionam para atletas de endurance. Foram mais de 10 anos competindo no mountain bike, vivendo na pele os desafios, as dores e as frustrações que todo atleta conhece. E eu sei exatamente como você se sente, porque eu também já vivi esse ciclo. Desde pequeno, sempre fui apaixonado por esportes. Joguei futebol, tênis, mas foi no mountain bike que eu encontrei a minha verdadeira paixão. Eu treinava todos os dias, competia, vivia o esporte 24 horas por dia. Mas junto com o esporte vieram o quê? As dores. Primeiro no joelho, depois uma lesão no tornozelo. Até que anos depois, um dia, minha lombar simplesmente travou, eu não conseguia sair da cama. Depois disso, a lesão não me deixou mais treinar direito. E o pior de tudo, eu já era um treinador, eu fazia musculação, eu era forte, tinha massa muscular, mas mesmo assim continuava sentindo dor. Isso me deixou indignado. Eu seguia o que todo mundo dizia, academia, mais treino, mais carga. Fazia tudo certo, pelo menos era o que eu acreditava. E mesmo assim, meu corpo ainda me traía. Houve um momento em que eu pensei, será que acabou? Será que eu não vou conseguir mais evoluir? E eu sei que, para qualquer atleta, não existe dor maior do que ser obrigado a parar. Porque treinar e praticar esporte não é só sobre o corpo ou sobre saúde. É sobre identidade, paixão, orgulho sobre quem você é. Naquele momento, eu pensei que talvez fosse o fim da minha trajetória no esporte. Mas foi justamente aí que minha vida tomou outro rumo e eu decidi mergulhar nos estudos. Abandonei o caminho que eu estava seguindo na época e fui procurar entender o que estava acontecendo. Eu me aprofundei em treinamento integrado, biomecânica, fisiologia e mobilidade. Durante anos, tive contato direto com alguns dos melhores profissionais do país em diversas áreas. Hoje, já ajudei centenas de pessoas a quebrarem o ciclo da dor, da estagnação e da frustração. Atletas que estavam prestes a desistir dos treinos, mas que com a ferramenta certa voltaram a evoluir, a competir e até mesmo a conquistar pódios. E assim como você, muitos desses atletas acreditavam que já estavam fazendo tudo o que podiam. Treinos longos, musculação tradicional, mais volume, mais esforço. Mas, em questão de semanas, quando começaram a aplicar os princípios corretos, perceberam que era possível treinar com mais eficiência, evoluir sem dor e atingir um nível de performance que nem imaginavam. E deixa claro uma coisa, a performance também é treinável e multiplicável. Qualquer atleta pode atingir o seu verdadeiro potencial, independente do tempo de prática, da idade ou da modalidade. Basta treinar do jeito certo. Agora que você já sabe quem eu sou, deixa eu te explicar por que tantos atletas caem nesse ciclo da dor, estagnação e frustração. Porque eu sei que talvez você esteja pensando, ok, Thomas, mas por que isso acontece comigo se eu treino tanto? E a resposta está no jeito como o corpo humano funciona. O nosso corpo é uma máquina incrível. Ele corre, pedala, salta, gira e muda de direção. Mas acima de tudo, ele funciona como um sistema integrado. E é aqui o ponto-chave. Quando esse sistema perde o equilíbrio, todo o resto sofre. O que acontece com a maioria dos atletas é o seguinte: eles treinam apenas a resistência, a corrida, o pedal, provas cada vez mais longas. Ou então, tentam compensar isso com uma musculação tradicional.
O problema é que nenhum desses modelos respeitam a funcionalidade biomecânica do nosso corpo. Eles deixam o corpo mais forte em alguns pontos ou mais vulnerável em outros. E isso gera 3 consequências diretas. A primeira, desequilíbrios musculares. Alguns músculos ficam sobrecarregados, enquanto outros encurtados não fazem o trabalho que deveriam. Segundo, a perda de mobilidade. Movimentos ficam duros, rígidos, limitam e gastam mais energia. E o terceiro, a instabilidade articular. Cada impacto vira um risco de lesão. É como tentar correr uma corrida com um carro desalinhado. Você até consegue andar alguns quilômetros, mas a cada curva o desgaste sempre aumenta. Até que, cedo ou tarde, uma peça sempre quebra. A verdade é que enquanto você continuar treinando em cima de um corpo sem base, esse ciclo só vai se repetir. De novo e de novo. E é justamente isso que ninguém fala para os atletas amadores. Eles acreditam que é só correr mais, pedalar mais ou levantar mais peso na academia. Mas, no fundo, estão só alimentando o mesmo problema. Existem 4 degraus fundamentais que você deve percorrer e determinar se o seu corpo está pronto ou não para sustentar o endurance. Eu chamo isso de os 4 degraus da performance esportiva. Primeiro degrau consiste em mobilidade, estabilidade e controle motor, que é a sua capacidade de se mover de forma ampla e natural e mantém as suas articulações seguras em cada impacto. Quando elas falham, cada passo ou pedalada fica duro, limitado e o gasto de energia aumenta. Surgem microlesões, inflamações e dores que parecem não ter fim e, no pior dos casos, até um rompimento ligamentar. O segundo degrau é a resistência muscular e cardiorrespiratória. Essa é a capacidade de manter o seu corpo em movimento por longas horas sem perder os padrões de movimento. Se ela falhar, você quebra, seu rendimento vai lá para baixo, os seus músculos falham, aí você desiste de continuar. Já o terceiro degrau é a força, mas não é aquela força bruta que você aprende ali na academia, é a força aplicada ao movimento do esporte, aquela que faz você resistir mais, correr melhor e pedalar com mais eficiência. Já o quarto degrau é a potência e agilidade. Com elas, você tem mais energia nas retomadas e sprints, é capaz de mudar de direção, saltar e frear com mais rapidez. Responsável por aquele gás final nas provas. Todos nós possuímos esses 4 pilares dentro do corpo, mas é aqui que está o ponto-chave. Eles funcionam como uma balança. Quando você dá mais atenção a um grau e os outros não acompanham, você cria um desequilíbrio. E esses desequilíbrios que nos geram as dores. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você tenha bastante resistência, porque corre ou pedala há anos. Mas se a sua mobilidade estiver travada, você vai gastar muito mais energia para fazer o mesmo movimento. Ou talvez você tenha força de academia, mas sem estabilidade articular. Cada impacto vira uma bomba relógio para uma lesão séria na sua articulação. E é por isso que só aumentar a quilometragem ou repetir treinos de musculação com músculos isolados não resolve. É como levantar uma carga com um cabo de aço desfiado. Mais cedo ou mais tarde, ele estoura. E eu vejo isso acontecer todos os dias com os atletas que me procuram. Eles acreditam que estão evoluindo porque treinam mais, mas, na verdade, estão construindo em cima de um corpo desequilibrado e sem base. E o resultado é sempre o mesmo: dor, pausa e frustração. Se isso já aconteceu com você, não é falta de disciplina. É apenas o desequilíbrio do corpo te cobrando a conta. E por conta disso, eu quero te mostrar aqui como você pode equilibrar e atingir o pico da sua performance utilizando treinos extremamente eficientes.
Acontece que os grandes atletas já sabem disso há muito tempo. Eles não treinam só volume, eles não treinam a musculação tradicional. Eles seguem métodos que conseguem equilibrar exatamente esses 4 degraus que eu acabei de te mostrar: mobilidade, estabilidade, resistência, força, potência e agilidade. E é por isso que eles conseguem sustentar treinos e provas tão longas, ano após ano, sem estarem quebrados ou lesionados. E é por isso também que eles parecem evoluir de forma contínua, enquanto a maioria dos atletas amadores ficam travados no mesmo nível. Em questão de semanas, quando o corpo encontra esse equilíbrio, algo poderoso acontece. Você atinge o que eu chamo de estado de excelência física. É aquela sensação de estar correndo e sentir que o corpo responde a cada passada. De pedalar por horas sem sentir aquela dor na lombar ou no joelho. De terminar um treino longo e acordar no dia seguinte pronto para mais, em vez de travado e exausto. O estado de excelência física é o pico da performance esportiva. Quando você entra nesse estado, o seu corpo parece trabalhar a seu favor. O movimento flui, a energia rende mais e a confiança aumenta. Você consegue atingir níveis que antes pareciam impossíveis. É por isso que alguns dos atletas parecem ter corpos feitos de aço. É como se estivessem todos blindados. Eles correm mais, pedalam mais, se recuperam mais rápido e ainda assim continuam sempre evoluindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Você não chega nesse estado apenas aumentando o volume do seu treino. Não basta correr mais quilômetros, pedalar mais horas e encher a barra de peso na academia. Assim como numa bicicleta, onde não adianta ter só uma roda perfeita e a outra desalinhada. No corpo, também não adianta fortalecer apenas um aspecto. Você ignora a mobilidade, estabilidade ou força aplicada, o resultado nunca será o estado da excelência física. E é exatamente por isso que, até hoje, você talvez nunca tenha conseguido atingir o seu verdadeiro potencial. Ou melhor, até hoje, você ainda não experimentou o que é treinar, competir e evoluir com o corpo realmente equilibrado. E a boa notícia é que agora eu vou te mostrar exatamente como você pode chegar lá. Como eu te disse, esse tipo de preparação física sempre foi um privilégio dos atletas de elite. Aquilo que era aplicado na NFL, na NBA, nos maiores times do mundo, com suporte de fisiologistas, preparadores e técnicos de alto rendimento. Era algo que custava muito caro e só estava fora do alcance da maioria dos atletas amadores. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos treinos você teria aproveitado melhor se não tivesse precisado parar por causa da dor? Quantas provas você poderia ter terminado mais rápido se o seu corpo estivesse mais preparado? Quantos sonhos você já deixou no papel porque lá no fundo sabia que o risco de se lesionar era grande demais? Agora imagina, poder treinar com mais confiança, concluir seus treinos sem aquela dor constante, bater recordes pessoais em provas que antes pareciam impossíveis, ou até arriscar aquele desafio que você sempre sonhou, uma maratona, uma ultramaratona ou quem sabe até um Ironman. Eu passei anos ajudando atletas a atingirem o seu verdadeiro potencial. No início, só quem tinha acesso a esse conhecimento eram os profissionais ou quem podia pagar caro por uma consultoria e treinos individualizados. Mas a verdade é que, nos últimos anos, o aumento no número de atletas amadores foi enorme. E junto com isso, o número de pessoas sofrendo com lesões, estagnação e frustração também aumentou. Recebo mensagem todos os dias de corredores, ciclistas e triatletas pedindo uma solução. Por isso que eu decidi criar um programa completo e online para ajudar o maior número de atletas possível. No TL365 você vai encontrar uma metodologia clara,
estruturada em fases para preparar o seu corpo de verdade para o endurance. Não é musculação tradicional, não é treinos com máquinas de academia. É um modelo que segue a pirâmide da performance, criada para desenvolver o seu corpo aquilo que realmente sustenta quilômetros: equilíbrio, constância e força aplicada ao seu esporte. E deixa eu te mostrar como funciona. A primeira fase eu chamo ela de construção de base. Ela é responsável pela estabilidade, flexibilidade, mobilidade e força básica. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele deve ser treinado de dentro para fora. Então, para entender um pouco mais, eu vou pedir para você fazer um teste básico que vai definir como está a sua mobilidade. Nós vamos fazer hoje o movimento, a posição mais natural do nosso corpo, que é a posição de cócoras. Então eu vou pedir para você afastar os pés e agachar e tentar ficar nessa posição por alguns segundos sem tirar, os calcanhares do chão. Agora me responde, como foi para você? Fácil ou difícil ficar nessa posição? Essa posição mostra como está a mobilidade do nosso tornozelo, quadril e joelhos, responsáveis pelo movimento de deslocamento. Se essa biomecânica do deslocamento que você utiliza tanto na corrida quanto no pedal estiver afetada, você não está extraindo o potencial máximo que você pode ter em movimento, de pedalar ou também de correr. Agora, tem mais um teste que afeta 99% dos atletas. Vamos lá, eu vou ficar de lado ainda nessa posição para você ver. Eu vou pedir para você colocar as mãos no chão e tentar estender ao máximo aqui os seus joelhos. E aí, conseguiu? Se você conseguiu, sim, parabéns, você está entre os 1% das pessoas que não têm encurtamento de cadeia posterior, aquele encurtamento atrás da coxa. Isso afeta diretamente a nossa biomecânica. E se você tem esse encurtamento, você está gastando mais energia para correr do que deveria e para pedalar também. Ele também afeta a região do seu quadril, causando dores no joelho, no tornozelo ou na lombar. Quais exercícios nós podemos utilizar para melhorar isso? O que eu mais gosto e utilizo muito nos meus treinamentos é o melhor alongamento do mundo. O nome já diz tudo, Ele é responsável por melhorar a mobilidade do quadril, o alongamento de cadeia posterior, aquele encurtamento na coxa. Como é que você vai fazer? Também trabalhar a coluna. Você vai fazer uma posição de prancha, vou vir um pouquinho mais para cá, vai trazer a sua perna ao lado das mãos e aí nós vamos trabalhar a rotação da torácica, levando as mãos lá em cima, tá? Nessa posição você já trabalha a mobilidade do quadril, o alongamento da cadeia anterior aqui, a parte da frente da sua coxa, também encurta muito durante a corrida e a pedalada, os flexores do quadril. Depois, na próxima sessão, você vai precisar alongar a parte posterior. Como que você vai fazer isso aqui? Leva o tronco lá para trás, soltando o ar. Vai perceber que vai ser muito difícil conseguir esticar a perna toda, mas isso aqui vai alongar muito, aumentando a flexibilidade. A respiração é muito importante, uma respiração passiva. Quando você solta o ar, é mais fácil você relaxar o músculo. Então, leva o quadril lá em cima, soltando o ar. Depois volta, vai lá atrás, troca a perna e faz o mesmo movimento. O segundo exercício é o agachamento unilateral. Eu vou precisar de um banco, como
apoio para fazer o agachamento. Aqui nós vamos estar treinando a estabilidade do seu quadril para saber como ele se comporta. Se na hora de agachar seu joelho, quadril estiver todo balançando, sinal que a estabilidade do seu quadril não está legal. Legal é você utilizar sempre um tênis com solado baixo ou realizar mesmo descalço para melhorar a propriocepção e trabalho do pé. O fortalecimento do seu pé é essencial para que você consiga performar melhor, principalmente na corrida. Então você vai tirar um pé do chão, leva os braços para frente e tenta agachar o mais lento possível sem desabar, tá? E subir novamente. Tá vendo que quando você começa a descer, o joelho ele faz esse movimento. É o teu quadril estabilizando o movimento. Para melhorar ainda mais a estabilidade, aperta o dedão do pé lá no chão e leva o joelho para fora para acionar o quadril, acionar o glúteo. Desce o mais lento possível sem desabar e na hora de subir, a força é aqui no quadril. Não pode usar um impulso aqui do tronco para subir. Você vai fazer a força e empurrar o chão. Se você for mais evoluído já, você pode fazer esse exercício sem banco. Flexiona, desce, vai agachar, encostou o joelho lá no chão e sobe, fazendo a força somente com o glúteo e posterior e quadríceps, todos os músculos dos seus membros inferiores. O próximo exercício é uma prancha lateral, eu gosto de chamar ela de prancha lateral estrela. Ela é importantíssima para estabilidade e força de core, força de glúteo e também estabilidade e força dos ombros. É um super exercício totalmente integrado. Nele você vai fazer a posição lateral de prancha, joelhos flexionados, tá? Joelho de baixo flexionado, apoiando o cotovelo, força no glúteo para tirar o quadril do chão e sustentar aqui, a tua perna alta. O abdômen colado, glúteo contraído e peito aberto. Segura nessa posição por 15, 20, até 30 segundos, se você for capaz. Você está conectando todo o teu corpo aqui, desde os ombros, dorsal, aqui o serrátil segurando, o abdômen firme, o glúteo bem contraído para sustentar o quadril alto e o abdômen trabalhando o tempo todo. Realiza dos dois lados. Esses são exercícios que eu utilizo dentro da fase 1 para construir uma base mais sólida para suportar os impactos do endurance, né? Aquelas pancadas das repetições, milhares de repetições em um treino ou em uma prova. Eles são responsáveis por fortalecer as nossas articulações, melhorar a estabilidade, que tem uma melhora biomecânica. Com isso, você passa a economizar mais energia e a sua performance já começa a aumentar. A segunda fase é a fase de lapidação. Com uma base sólida e os movimentos mais amplos, uma biomecânica melhor, é hora de treinar esses movimentos. Aqui você já vai começar a trabalhar a sua resistência cardiorrespiratória e também melhorar a sua resistência muscular. Vou dar um exemplo de alguns dos exercícios que você pode utilizar no seu treino. O primeiro deles é o afundo com troca de base, onde eu vou simular o movimento da passada. Você vai para frente, vai para trás, troca a base, vai para frente, vem para trás, troca a base novamente. Repetindo esses exercícios com o peso do corpo, você vai trabalhar resistência muscular e cardiorrespiratória, você vai trabalhar coordenação motora, um pouco de explosão para fazer os saltos e a troca ali também. Ele exige bastante a sua coordenação. Tudo isso já faz que você tenha uma resposta muscular mais rápida, porque você tem contrações de fibras mais rápidas também, tá? O segundo exercício para já entrar em modelos de treinamento de exercícios integrados de membros superiores que eu utilizo dentro do programa é uma prancha com uma flexão de braços e
remadas alternadas, ó. Você vai fazer a prancha alta, faz a flexão, chegou aqui, estabiliza, puxa um lado, puxa o outro. Faz a flexão, estabiliza o tronco, puxa um lado, puxa o outro. Um exercício totalmente integrado que trabalha core, ombros, peito e costas. A capacidade cardiorrespiratória para fazer um exercício desse que integra força e também resistência, ela aumenta muito, porque você vai se sentir cansado, você está fazendo força por um longo período. Isso aí já ajuda no seu aumento de capacidade cardiorrespiratória e de resistência muscular, como eu falei. E o próximo é para trabalhar cadeia cruzada. Você vai precisar de uma bola ou também pode utilizar um halter, seja. Você vai simular o movimento de cadeia cruzada. O que é o movimento de cadeia cruzada? Quando nós corremos ou pedalamos, o pé que vai à frente, para o nosso tronco se manter alinhado para frente, o braço oposto tem que ir à frente. Então nós caminhamos assim, né? Para frente, para trás. Aqui eu vou utilizar a bola para ter mais força de torção nisso. Então como que você vai fazer, ó? Pequenos saltos trocando a base e girando o seu tronco. O trabalho de rotação faz com que o seu quadril faça essa força de rotação e te auxilie na hora de correr ou de pedalar, criando essa resistência. A força de core é essencial para realizar um exercício desse e a coordenação motora também, tá? Depois disso, nós vamos para a terceira fase, que eu chamo de fase de taxa de desenvolvimento de força. O nome já diz tudo. Aqui o foco é potência, explosão e velocidade. Aqui é onde o seu corpo realmente aprende a utilizar a força treinada para o seu esporte, é aplicar tudo que você treinou aqui na hora de praticar o esporte. Alguns exemplos de exercícios. Um dos que eu mais gosto de utilizar é o simples agachamento com salto, que você pode fazer apenas com o peso do teu corpo ou utilizar alguma carga, uma barra, um halter, alguma coisa. Então, ó, agachou, saltou, agachou, saltou. Se você já for uma pessoa mais evoluída, você pode utilizar uma barra ou um peso nas mãos. O outro vai utilizar uma caixa, ou aqui no caso o banco, é a subida do banco. Os dois exercícios são excelentes para treinar a força e a explosão dos membros inferiores, quadril, glúteo, né? Quadríceps, panturrilha, tudo que você utiliza na hora de se deslocar, tá? Um exemplo de membros superiores. Como que nós vamos treinar membros superiores da maneira integrada? Um supino, um simples supino, para ele se tornar um exercício integrado e utilizar o corpo todo. Supino unilateral. Por ser unilateral, o seu core precisa estabilizar o movimento. O quadril tem que estar firme aqui, ó. Realizar ele com os dois pés no chão já é um exercício sinistro de estabilidade. Mas se você for capaz, você pode ainda tirar um dos pés do chão para aumentar ainda mais a instabilidade do teu corpo para realizar o exercício. Olha como meu corpo tem que trabalhar para manter o meu corpo aqui, ó, firme, sólido, enquanto eu faço um movimento de força. O terceiro exercício é o afundo overhead. Os braços têm que ir lá em cima para melhorar a estabilidade dos ombros, mantendo a sua coluna alinhada. Eu vou fazer de lado para você ver melhor, ó. E aí realiza o movimento. Percebam como a combinação dos exercícios
tanto de membros superiores e membros inferiores, faz com que o seu corpo trabalhe totalmente de forma integrada. Isso faz que você consiga transferir melhor tudo que você treinou aqui para o teu esporte, na hora de treinar, na hora de correr. Nessa fase, ela é responsável por você trabalhar fibras de contração rápida, ganhar mais força e explosão, que vão te ajudar ali no sprint a ter mais resistência na hora de aplicar uma velocidade no teu esporte, no final de prova, ou o que seja. E essa é totalmente a base, esse é o coração do TL365, o treinamento integrado, onde você não treina músculos isolados, você treina de forma consciente, com o teu corpo todo, realizando exercícios integrados. E com as fases da pirâmide da performance, você já entendeu como o seu corpo deve estar preparado para o endurance. E eu não tenho dúvidas de que aplicando essa metodologia, você vai ter um corpo muito mais forte, vai se tornar um atleta muito mais resistente e principalmente muito mais confiante. E é claro que nessa aula não daria para eu te mostrar todas as técnicas e variações que estão dentro do programa, mas isso você pode ver com seus próprios olhos. Pensa bem, quantos atletas você conhece que já gastaram facilmente 5 mil, 10 mil reais ou até mais de uma bike nova, acreditando que isso ia mudar a sua performance? Ou que pagam 900 até 2 mil reais em um tênis de corrida a cada 6 meses, acreditando que ele vai resolver as dores? Quantos gastam milhares de reais em fisioterapia, exames e consultas médicas para tentar tratar lesões que poderiam ter sido prevenidas com o fortalecimento certo? Pois é. Se eu fosse te cobrar pelo TL365 o que ele realmente vale, considerando o tempo, os estudos e os resultados que já trouxe para centenas de atletas, esse programa não sairia por menos de 5 mil reais. E eu sei que mesmo assim ainda seria barato, comparado com o que você investe no esporte sem ter um retorno real em performance. Mas, vou ser sincero com você, o meu objetivo com o TL365 é levar esse conhecimento e ajudar o maior número possível de atletas amadores a quebrarem o ciclo da dor e finalmente atingirem o seu verdadeiro potencial. Por isso, você não vai pagar 5 mil reais, não vai pagar nem 3 mil reais, nem mesmo 1.500 reais, que é o valor médio apenas de um mês de acompanhamento individualizado com o treinador. Mas hoje, como você chegou até aqui e mostrou que realmente está comprometido com a sua evolução, eu quero te dar uma condição especial. Por tempo limitado, você pode garantir o acesso completo com todos os ciclos de treinos estruturados, suporte completo e a comunidade exclusiva de atletas do TL365 por apenas 12 vezes de R$ 97. Ou, se preferir, pagamento único de R$ 997 à vista. Ou seja, por menos de R$ 100 por mês, por muito menos que você gaste em suplementos ou numa inscrição de prova, você pode finalmente ter acesso a um método validado que vai blindar o seu corpo contra lesões e acelerar a sua evolução. E para que você não tenha nenhum risco, eu ainda coloco uma garantia total de 7 dias. Você entra, aplica os treinos e se por qualquer motivo você achar que o programa não é para você, é só me mandar uma mensagem que eu devolvo 100% do seu investimento. Sem burocracia, simples assim. Combinado? Só espera um pouco, porque esse vídeo ainda não acabou. Porque para te ajudar ainda mais a acelerar os seus resultados e garantir que você alcance o estado da sua performance máxima, eu preparei alguns presentes exclusivos para quem garantir a sua vaga no TL365 ainda hoje. O primeiro acelerador é um pacote de conteúdos de nutrição para endurance. Você vai aprender estratégias práticas de alimentação para ter mais energia nos treinos, acelerar sua recuperação
e evitar erros comuns que atrapalham a sua performance. O segundo acelerador é um método de treinamento mental para atletas, como técnicas de PNL, mindset, meditação e foco. Você vai fortalecer não só o seu corpo, mas também a mente, que é decisiva em treinos longos e provas ainda mais desafiadoras. O terceiro acelerador são as lives e conteúdos extras com especialistas convidados, onde você terá acesso a informações atualizadas e poderá tirar dúvidas diretamente com os profissionais. Com esses bônus, você não vai apenas fortalecer o seu corpo, você vai preparar o seu corpo e a sua mente de forma completa para o Endurance. Agora, daqui para frente você tem 3 opções. A primeira opção é ignorar essa oportunidade. Continuar treinando como sempre treinou, aceitando as dores, as pausas e as frustrações como parte do jogo. A segunda é você tentar sozinho. Você pode passar anos pesquisando, tentando exercícios e metodologias, gastando tempo e dinheiro sem saber se está no caminho certo. E a terceira opção, e a mais inteligente, garantir sua vaga no TL365 agora, aplicar um método validado com suporte e acompanhamento e finalmente ter a chance de evoluir da forma consistente, sem dor e com confiança. Mas eu preciso te dar um aviso importante antes. Eu sei que existe uma grande chance de você querer adiar essa decisão. Pensar, vou deixar para depois. Mas eu posso te garantir, daqui a alguns meses, você vai lembrar desse momento e pensar: ainda bem que eu tomei a decisão de entrar no TL365 àquela hora. É tudo muito simples, não leva nem 2 minutos para você dar esse passo. Basta clicar no botão aqui embaixo e preencher os seus dados para garantir a sua vaga. Ao fazer isso, você será direcionado para uma das plataformas mais seguras de produtos digitais. E, assim que sua inscrição estiver confirmada, você receberá imediatamente no seu e-mail os dados de acesso à área de membros. E lá dentro, já na primeira semana, você vai começar a sentir o seu corpo a responder de forma diferente, mais leve, mais preparado, mais confiante. A decisão agora está nas suas mãos. Mas lembre-se, cada semana que você adiar essa decisão é uma semana que você continua treinando com o risco de se lesionar. É uma semana em que você continua preso na estagnação. É uma semana a menos para construir o corpo que vai te sustentar nas provas que você tanto sonha. Sua próxima corrida, pedal ou triatlo não pode esperar. O calendário não para, o tempo não para. Sendo bem sincero, o que mais me motiva no TL365 não é ver atletas batendo recordes e conquistando provas. É receber as mensagens de quem conseguiu voltar a correr sem dor. De quem pedalou 100 km pela primeira vez com confiança. De quem recuperou a constância nos treinos depois de anos de frustração. Como a Luana, que me disse: Thomas, pela primeira vez consegui correr uma prova inteira sem sentir aquela dor. Ou o André, que escreveu: sentia dores no joelho sempre. Hoje nem me lembro mais que tenho condromalácia. E também temos este, da nossa triatleta Flávia. Ou como esse do João Pedro. Meu nome é João Pedro, tenho 36 anos, pratico esporte desde os 8 anos de idade. Já pratiquei praticamente todas as modalidades e estou ativo no mountain bike desde 2018. Comecei no XC, até que eu pulei uma rampa a primeira vez e encontrei a real felicidade. Mudei para Floripa em 2021 e aqui exige muito, os morros são muito íngremes, as trilhas são muito técnicas. E eu estava me sentindo muito fraco, tanto na subida quanto na descida. Eu conheci o Thomas numa trilha, isso para mim é super importante. O que ele prega, ele vive. Foi muito massa as dicas que ele me deu, o que ele conversou comigo e eu já senti uma diferença.
No começo do ano, há 6 meses atrás, eu entrei para o programa, para o TL 365. E desde então tudo melhorou. O rolê está mais divertido, eu estou subindo conversando, estou subindo pedalando, parei de ficar empurrando bike, peguei uns cons na descida porque a minha técnica melhorou, porque eu estou mais forte, eu estou mais presente, eu estou conseguindo alcançar os meus objetivos. É o começo dessa jornada e nós vamos treinar por muito tempo ainda, porque tem muita coisa para melhorar. E eu ainda não fiz o programa todo, eu tenho que desbloquear novos níveis, porque ele tem esse cuidado, ele não deixa tudo aberto para você ir fazendo cada etapa, para você estar forte, você estar preparado para absorver todo o conhecimento que é passado no programa. O diferencial para mim do treinamento é que é um treinamento muito dinâmico e o prazo de descanso, que são 40 segundos de cada exercício, ele vai te colocando uma intensidade e você trabalha força e cardio ao mesmo tempo. É isso que eu mais senti a diferença. Você libera seu músculo, você trabalha a força, você trabalha o fortalecimento desse músculo. E esse para mim é um diferencial muito grande, porque na bike é muita explosão e constância. E eu vivencio isso nos treinamentos do TL 365. O maior diferencial para mim é a força que eu estou ganhando, tanto no core, quanto nas pernas, quanto no braço, porque uma descida de 7 minutos, pulando rampa, passando por raízes, por obstáculos que são muito hostis, eu estando forte, isso está me dando muita qualidade no meu rolê, no meu treino do dia a dia. Esses resultados não são exceção. Eles são a regra quando você fortalece seu corpo da forma certa. E eu quero que o próximo depoimento aqui seja o seu. Assim que você começar a sentir os resultados, e que eu sei que você vai sentir, me manda uma mensagem contando como você está e como está sendo a sua experiência. Vai ser um prazer compartilhar a sua evolução com toda a comunidade do TL365. Agora é a sua vez. Clica no botão aqui embaixo e garante a sua vaga. Não deixe para depois. Esse é o momento de se juntar a uma nova geração de atletas. Atletas preparados, atletas conscientes, atletas mais fortes do que a dor, mais fortes do que o tempo e principalmente mais fortes do que os próprios limites. Eu te vejo dentro do TL365.